Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um vídeo falando a respeito dos novos motores da Fiat, os Firefly ou GSE. Também falaremos a respeito do novo projeto da Fiat, o X6S e o X6H, os entre aspas novos Fiat tipo para o Brasil. Falaremos também a respeito dos Renault Kwid, Logan e Sandero, do facelift. Falaremos também do Renault Captur e do Renault Koleos. Bom, começando a falar a respeito do novo motor da Fiat, GSE ou Firefly, esse motor ficou bastante interessante. Muita gente estava torcendo o nariz, inclusive eu, quando falaram que o motor ia ser 2 válvulas por cilindro. Afinal vai ser um motor de 6 válvulas, né, no motor 1.0, mas ficou uma combinação muito interessante na questão do torque do motor. É incrível como um motor 1.0 aspirado está conseguindo atingir 11 kgfm praticamente. Isso é muito para um motor 1.0 aspirado. E ele consegue isso tanto na gasolina, que fica em 10,4, quanto no álcool, que fica em 10,9. Sendo que na gasolina, para ele manter o mesmo patamar de linearidade de torque, ele trabalha muito mais o variador de fase do motor. Eu achei muito interessante esse conceito da Fiat, ficou muito bem feito. E o 1.3 também é um bom expoente para um motor de 2 válvulas por cilindro, porque ele consegue gerar 109 cavalos. Então é uma potência por cilindrada bastante alta, né? Muito interessante mesmo. A Fiat está de parabéns pela construção desses novos motores. Eu estou louco para que eles cheguem nas concessionárias para poder fazer um test drive e poder passar melhor as impressões a respeito desses motores, mas a priori estão bastante interessantes, tá? Conceitualmente dizendo. A única coisa que eu achei bastante estranha é a relação de marchas de um motor 1.0, que me pareceu curta demais, que o Uno ele só consegue atingir 154 km de velocidade máxima, enquanto a versão anterior com o motor Fire, que era muito mais fraco, ele conseguia atingir 153 km. Enquanto vocês vejam, na versão 1.3, ele chega a 177 km, ou seja, uma diferença bastante grande, inclusive quando comparado ao motor 1.4 anterior, que não passava de 168. Então eu estranhei muito o fato dessa relação de marchas. Eu também achei uma pena a Fiat não ter investido num câmbio de 6 marchas, tanto no 1.0 quanto no 1.3. Até porque a Fiat foi precursora, né, dos carros manuais de 6 marchas, né, dos compactos com 6 marchas, com um Palio 6 marchas lá na década de 90, entre 97 e 98. Agora falando um pouquinho a respeito do X6H e do X6S, esse projeto bastante interessante da Fiat, porque ele propõe uma nova plataforma moderna que irá substituir o Fiat Palio, o Gran Siena, o Fiat Linea e o Fiat Bravo de uma vez só. Ele teoricamente deve ser o Fiat tipo para o Brasil. Ele deverá seguir as linhas do Fiat tipo, né? Primeiramente, ele vai utilizar ele tem uma certa derivação da plataforma do atual Jeep Renegade, que já deriva da plataforma do Fiat 500X, o que é uma coisa bastante interessante, uma plataforma moderna. E uma coisa que eu gostei muito é que ele vai acabar com carros que estão muito arcaicos dentro do mercado, e a plataforma deles é muito antiga, ainda é a do Palio 96, e vai dar uma enxugada na linha da Fiat, que é excessivamente cheia de hatchbacks. São 8 hatchbacks no total, então ele vai conseguir eliminar muitos deles e vai segmentar melhor, né? Vai ser um mob como entrada, o entre aspas entrada um pouco superior vai ser o Uno, e logo depois o médio, que vai ser o entre aspas Fiat tipo, né? Isso vai ser muito legal. Espero que eles consigam manter o acabamento do Renegade, ou ao menos o acabamento do Fiat Bravo, que o Bravo ele tinha um acabamento bastante interessante, tá? Muita gente não fala, mas o Fiat Bravo tinha um acabamento muito legal, tá? E o Fiat Bravo era o único que tinha, um dos poucos Fiats a ter uma plataforma moderna de verdade, porque ele era uma evolução da plataforma do Fiat Stilo de 2001. Então não era uma coisa tão arcaica assim.
mas a gente fica aí na torcida. E esse X6 ele vai gerar um sedã e um hatchback. A pena fica para a versão Weekend, que provavelmente não chegará a terras brasileiras, né? Ou seja, a Palio Weekend está realmente se despedindo de vez, né, de nós. Agora falando um pouquinho a respeito de Renault, a Renault ela deverá apresentar até o início de 2017 os novos motores 1.0 de 3 cilindros. Eles deverão vir aí com uma potência em torno de 82, 83 cavalos, em torno de 10,5 até 10,8 kgfm de torque. Esse motor já está sendo utilizado no Kwid na Índia, tá? E tem bons dados de desempenho, apesar que o Kwid para a Índia ele é bastante leve. Lá ele consegue fazer o 0 a 100 em 12 segundos, consegue fazer 16 km por litro de gasolina na cidade e 21,2 km por litro de gasolina na estrada. Mas vale lembrar que o Kwid para a Índia ele só tem 660 kg. Aqui ele vai ganhar bastante peso por conta dos reforços estruturais, tá? E considerando que esse motor também vai ser montado em Sandero e Logan, que são muito mais pesados, então temos que ter aí uma ressalva quanto ao desempenho tão bom, mas deverá manter um padrão atual, né, entre os 1.0 e manter um consumo bom, né, e principalmente uma linearidade de torque muito maior que da que existe hoje nos motores 1.0 da Renault para o Sandero e para o Logan. No Clio não faz muita falta porque o Clio consegue se virar bem porque ele é leve, mas o Logan e o Sandero eles sentem um pouco de falta de fôlego em baixas rotações, né, com o D4D. Agora falando em Logan e Sandero, em breve eles também vão ganhar o primeiro facelift dessa geração, né? Na Europa acabou de ser lançada o facelift dele, ficou interessante. Provavelmente junto desse facelift aqui no Brasil devem vir nas versões de topo de gama o controle de tração e estabilidade, muito bem-vindos. Poderia vir também uma direção com ajuste de profundidade, né? Isso faz falta nesses carros. E além do motor 1.0 que eu falei tricilíndrico, e falei para vocês já do Kwid, que com esse motor, aliás, o Kwid também vai ter a opção do câmbio EasyR, tá? Ele vai ser o único a utilizar o EasyR depois da reestilização do Logan e do Sandero. O Logan e o Sandero vão ganhar um novo motor 1.6 de 16 válvulas. Isso deve ser entre o início de 2017 e a metade de 2017. Esse motor vai ficar muito interessante porque é o mesmo motor da Nissan, que é utilizado no Versa e no March ou Merch, como vocês preferirem. E junto desse motor virá a opção do câmbio CVT, que ambos os dois utilizam, então vai ser bastante interessante, tá? Uma opção muito interessante, tanto dinamicamente quanto em termos de conforto, e um carro que vai andar muito mais e economizar combustível, né? Que é o que todos nós queremos. Também vamos falar agora a respeito do Captur, que é um SUV compacto, mas mais sofisticado a nível de um Renegade. A Renault já liberou as primeiras imagens, vocês viram aí junto do Kwid, e ele provavelmente vai vir com o motor 1.6 16 válvulas e o câmbio CVT da Nissan, e posteriormente deve vir um motor 2.0 e o câmbio CVT da Nissan também para a versão de topo de gama dele. Fora que muito em breve nós teremos o Renault Koleos, que é um SUV médio grande, que a Renault vai lançar no mercado de preços mais altos, né, até 140, 150 mil reais. Ele deverá vir com um motor 1.6 turbo de 200 cavalos e caixa